Pode deixar ele aí, não tem problema não. Primeiro a gente precisa explicar, Wesley, que nem todo mundo sabe o que é pré, pós, mid, meso, né? Mid e meso é a mesma coisa, né? Mid, meio, meso é meio em grego, né? Meso. O que é o pré-tribulacionista? O pré-tribulacionista é aquele que crê que a igreja não passa pela grande tribulação, que ela vai ser arrebatada previamente, pré-tribulação. O meso é aquele que crê que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. E o pós-tribulacionista é aquele que crê que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação. Eu digo uma coisa aqui que nenhum pré fala, porque eu sou pré-revisado. O pré-revisado, ele vai mais fundo em alguns textos, ele não tem dificuldade em declarar que as pessoas que aceitam Jesus no período tribulacional também pode ser chamado de igreja, apesar de não chamar lá, mas não tem problema, aceitou Jesus aí que se torna igreja. Não é que ele era, ele se tornou igreja. E a visão pré, ela é bíblica e correta, assim como a visão pós é bíblica e correta. Aí a pessoa vai dizer assim, mas existe duas verdades? Não, só existe uma verdade. A diferença está no seguinte, a Bíblia deve ser lida, só que na hora de interpretar as coisas, nós devemos levar em consideração a cultura, quem escreveu, para quem escreveu, em que época escreveu, qual era a intenção de quem escreveu. Então a pessoa pega um texto igual o de Mateus 24, e logo depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, então verão o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, que enviará os seus anjos com rio de clamor e trombeta, o qual juntará os seus escolhidos de uma outra extremidade do céu, talvez ser até de copo. É o arrebatamento. Pronto, para qualquer um que lê vai dizer que é o arrebatamento. Só que devemos entender quem escreveu, em que época escreveu, para quem escreveu, qual era a intenção de quem falou aquilo. Porque a palavra arrebatamento, quem lia Mateus 24, não sabia nem que existiria um arrebatamento. Até que Cristo morresse, viessem os apóstolos, a primeira pessoa que fala de um arrebatamento é Paulo. No Antigo Testamento não existia arrebatamento, não tinha promessa de arrebatamento para judeu, não tinha nenhuma promessa de arrebatamento. Paulo é que revela alguns segredos que até então estavam ocultos nos antigos e também na nova aliança. Paulo é a primeira pessoa que fala que haverá um arrebatamento. Aí as pessoas leem Mateus 24 e dizem, não, está aqui o arrebatamento. Mas Cristo, quando falou aquilo, não estava falando de arrebatamento. Nunca. Pergunta um judeu, chama qualquer judeu aí, você já entrevistou judeus aqui, pergunta a ele se tem promessa de um arrebatamento na Bíblia. Não existe promessa de um arrebatamento. Essa promessa foi feita para a igreja através de Paulo. Aí as pessoas pegam um texto que Jesus estava ensinando os judeus como que ele voltaria para os judeus no final da grande tribulação e põe no lombo da igreja dizendo que aquilo é o arrebatamento. Termino. A visão pós está correta, porém ela é para Israel e para os que não creram, ainda uma chance, e a visão pré é para a igreja que já crê, que já espera em Cristo. Ok, tá aí a explicação do Cássio de Souza, diretamente do Espírito Santo, né, Cássio? Isso, Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, terra de Anderson Freire. É isso aí. Anderson Freire, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Eu não gosto de dizer que o Roberto Carlos nasceu aqui não, porque prefiro o Anderson Freire. Show de bola. E aí, quem é que vai subir aqui para tirar dúvida, confrontar teologicamente? O Cássio é pré, ele acredita na visão pré. Cadê os pós, os médios, que não acreditam em nada disso e tal? De Roberto aqui, chamar minha gangue, esqueci de curtir, chamar minha gangue, peraí. Compartilha aí, porque sem a gangue do Cássio ele não fica muito tempo não, viu? Ele corre. Ainda bem que já tem aqui tudo, é só você bater aqui, já chama 20 numa pancada só. Ô, dona Helena, como é que os católicos entendem pré e pós? Tem esse detalhe, né? Como é que os católicos entendem? Os católicos são amilenistas, os católicos não crêem nessas coisas. Não crê, né? Para católico não existe arrebatamento. Interessante, né, cara? Isso é uma visão. Está enganado, até onde eu sei. Eu não sei se tem vertentes no catolicismo também, né? Até onde eu sei.
Se a dona Helena quiser subir para falar alguma coisa sobre isso, tá, dona Helena? Dona Helena é católica e tal. Ô, Ricardo, você queria subir? Quem é que. Pré e pós do quê? Não entendi. É pré. Aí, eu acabei de explicar. Tudo bem. Deixa eu ver quem é que quer subir aqui. Pré é os que acreditam que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Pós é depois da tribulação, a igreja vai passar pela tribulação, os perrengues e tudo, e por aí vai. O que é tribulação? Ela nem sabe, eles são preteristas e amilenistas. Tribulação é a ira de Deus e tudo mais, um monte de coisa. É o fim de todas as coisas. É a pergunta que foi feita em Mateus 24. Quando se darão essas coisas, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus fala como é que é o fim das coisas. Beto, seja bem-vindo. Beto, abre a tua câmera, cara. A gente quer olho no olho aqui, cara. Aqui é alho no olho. Aí pronto, agora vai encarar o homem. E aí, Não tem nem cabelo, cara. Não tem nem cabelo mais. Então, mas assim que eu fiquei bonito assim. Isso aí tá igual a grande tribulação, não vai sobrar nada, olha lá. Ô Cássio, veja Fala. pra você ver, olha. teu áudio tá baixo, Beto. Espera aí, deixa eu... Ele é manso mesmo, ele fala baixinho assim mesmo. Quem gosta dele é o Baruch. Aperta ele, Beto. Aperta ele aí, Beto. Aqui em Apocalipse, olha para vocês verem, Apocalipse 9, e no versículo 4, ela tá falando de bênção, Rapaz, a família inventou de usar o liquidificador exatamente agora. Se eu fechar a porta do quarto, vou ter que fechar, peraí. Tanto tempo para usar o liquidificador. Ô, Beto, a tua imagem, Beto, o que aconteceu? Então, Pronto. Fechei a porta ali, mas esse quarto aqui não tem ventilador e nem ar, vira um calorão. Daqui a pouco eu abro de novo. Ih, tá bugando a imagem dele. Vai ter que descer ele e subir de novo, igual que deu um problema na câmera dele. Olha lá. Ah, voltou. mas eu acho que é. Aqui, ó, Apocalipse 9, o versículo 4 diz assim, ó, e foi-lhes dito que não fizessem dano à árvore, à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Na verdade, você pode ver que aqui já estamos na grande tribulação, nesse texto aqui. E foi dito aos anjos, né, que não fizesse danos aos homens que tinham o sinal de Deus em suas testas, e nem às árvores, nem às plantas, nem nada. Quer dizer, aqui nós já estamos na grande tribulação. Então, por isso que eu acredito fielmente que a igreja passará com certeza pela grande tribulação. Então, para você, nós já estamos agora, nesse momento, agora. Eu acredito fielmente. Então, ele nem crê numa tribulação futura, Wesley. Para ele, nós já estamos vivendo ela. Entendeu? Eu acredito por causa que você vê lá em Apocalipse 16, fala sobre o rio Eufrates, ele se secando, né? Mas vamos falar do que você falou. Que não fizesse dano a nenhuma erva e também não fizesse dano aos que têm o sinal na testa. Mas estão metendo fogo na Amazônia aí do mesmo jeito, estão derrubando tudo. Como é que a gente já vai estar nesse período, sendo que a natureza está sofrendo dano? Falou que aqui não faria dano. Então, mas não mas você sabe por causa de que eu falo, mas isso aí é um dano que isso aí o homem usa madeira para tudo, isso aí os homens já vêm tirando desde Noé usou um monte de madeira para fazer aquele barco. Então, mas eu estou tentando entrar na sua visão. Se você dissesse que era futuro, tudo bem, mas você disse que já está acontecendo. Aí está dizendo que não é para fazer dano aos que têm um sinal na testa, no caso seria nós, a igreja, mas diz que não era para fazer nenhum dano a nenhuma erva, a nenhuma árvore. Mas as ervas e as árvores estão sofrendo dano. Sim, mas eu falo assim, né? E eu acredito, Cássio, por causa das coisas que vem acontecendo. Você vê que o rio Eufrates, daqui um pouco, o pessoal já está passando por ele na canela. Então, isso aí é uma curiosidade. Ó, a gente sempre ouve falar que o rio Eufrates está secando. Você já viu algum vídeo mostrando o rio seco lá?
Então, o pessoal passando bem, com ele bem nas canelas. Não, aquele é o Jordão. Eu quero ver o Eufrates. Puxa um vídeo aí para ver se tá mesmo o Eufrates nessas condições. Porque a gente ouve muito os outros falando, mas a gente mesmo ainda não pegou uma foto, nada para olhar. Os rios secando, até o Amazonas está secando, os rios estão diminuindo. Aqui na minha cidade, o rio hoje ele é 30% do que ele era. Desmatamento, poluição, isso faz com que o rio seca. O Mar Morto, aonde você conseguia colocar um navio, hoje o pessoal anda seco. Não passa, né? Mas tá Roberto, bom. então você conclui que, apesar da explicação do Cássio, a gente está passando pela grande tribulação ainda? Você ainda acredita assim? Eu acredito que é o início, né? Assim, eu acredito que já estamos na grande tribulação. As coisas, não, eu acredito que mais, não sei, você vê falar em guerra, rumores de guerra, isso há muito tempo, né? Mas você vê que até um tempo atrás, aí, não sei, uns anos atrás, o mundo estava vivendo tipo uma paz, né? E agora, do nada, assim, você vê que essas ameaças de país, irmão, eu vou te falar a verdade para você, pode ser que demore daqui 10 anos acontecer uma guerra, mas em uma semana os homens destroem tudo, para que se cumprir a terça parte dos homens ser tirado da terra. Isso aí vai se cumprir. Ok, então tá aí a visão do Beto, né? Já estamos vivenciando, passando pela tribulação. É isso aí então, Beto. Valeu aí. Eu vou subir outro aqui para conversar com o Cássio. Belezinha, cara? Depois você volta na segunda rodada. Tá, um abraço. Ô Wesley, aproveitando a deixa que ele falou, ele leu o texto do Apocalipse 9, mas os que são selados estão no Apocalipse 7. Ó, depois dessas coisas, vi os 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores, sobre árvore alguma. E vi um outro anjo que subiu da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Ó, agora vai explicar. Clamou com grande voz, dizendo aos 4 anjos que fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja selado na testa os servos de Deus. Aí alguém vai dizer assim: isso aqui é a igreja no geral. Nós vamos ter alguns problemas em dizer que é a igreja no geral. Por quê? Vai citar o número dos assinalados, que são 144 mil, sendo 12 mil de cada tribo, e é citado o nome de cada tribo e diz que é do povo de Israel. Aí as pessoas tentam fazer com que Israel vire a igreja, sendo que é o contrário. Desculpa, que a igreja vire Israel. Falei o contrário. Querem fazer com que a igreja vire Israel aqui tipificado, mas é o contrário, é Israel que tem que se tornar igreja. Eu não estou negando que esses selados aqui são judeus que se convertem no período tribulacional, mas não é a igreja odierna, a igreja contemporânea, no caso eu e você. Isso aqui é futurista e isso vai acontecer dentro do período tribulacional no 6º selo. No 6º selo. Então, se é a igreja que é selada, ela já tinha que entrar selada. Aqui ela é selada no 6º selo. Certo. É isso aí. Quem é mais que queria subir aqui para confrontar o Cássio? O Cássio é muito inteligente, ele vai vir pro pós. Eu isso vou aí. mesmo. Eu vou pro pós. Para cima do pós. Tá certo. Pois é, então. Sobe aí o Ricardo. O Ricardo é pós, ele tem umas perguntas boas. O Ricardo foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui nessa plataforma. Olha o Ben Rai aí, ó. Eu sou pré. Ah, Que tal a então gente nós fazer um estamos debate? ligados. Você queria um debate com ele? Era o Benchai? Sim. Existe possibilidade a gente fazer esse debate no domingo? Que tema? Arrebatamento secreto. Eu sou pré-tribulacionista. O Cássio também é pré. Eu sou pré-revisadaço. Ah, você é pré? Eu sou pré até a tampa. Eu sou o pré mais conhecido do TikTok. Eu queria me tornar o pré mais conhecido do Brasil. Apenas que o TikTok não tem o engajamento de um YouTube, de uma coisa, mas uma hora a gente chega lá. Agora que o Wesley vai botar minha imagem no YouTube, quem sabe? Ah, tá. Então, desculpa pelo equívoco.
Bom, Namoro, mas é um prazer. Tá, de qualquer forma, boa live. Eu pensei que Valeu. você fosse pós. Tchau, tchau. Ele tem cara de pós, né, cara? Ele é meio assim. Wesley, Boa live pra vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. enquanto outras pessoas vão chegando para subir, o que me fez se tornar mais pré do que antes? Eu venho de uma vertente assembleana e as Assembleias de Deus sempre ensinou pré-tribulacionismo. Mas quando eu vi grandes homens de Deus como César Cavalcante, o Vailate, se tornando pós, e eu vi muitos pastores assembleanos ouvindo esses caras se tornando pós, eu fui rever meus conceitos, que eu sou um eterno estudioso da Bíblia, para ver se eu estava errado. Só que quanto mais eu estudei, mais pré eu fiquei. E confesso para você, fui ver tudo que eles pregam para mim ter argumentos para refutar o que eles pregam. Pessoal, boa noite. Deixa eu só interromper e fazer a pergunta rápida aqui, que eu tô com 1% de bateria. Eu queria que o Cássio me falasse a questão de Mateus 24, 22, onde que Jesus fala que aqueles dias seriam abreviados por causa dos escolhidos, senão nenhuma carne se salvaria. Esse é o top de linha, essa é minha carta na manga. O que seriam esses dias abreviados? Fala pra nós. Abre a Então, câmera, Data. os dias abreviados é exatamente a mesma coisa que o Beto falou. Nós observamos que a grande tribulação começa com a abertura dos selos. Quando chega no 6º selo, o próprio Deus diz: retenha os 4 ventos. É como se Deus dissesse: para tudo por um momento, até que seja assinalado os 144 mil. Lá quando a gente vê que será o dia de grande aflição, se não fossem abreviados aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Quando a gente vai para dentro do Apocalipse, só tem um povo que é escolhido a dedo. É os 144 mil. E quando vai escolher os 144 mil, Deus manda parar tudo por um tempo. Retenha os 4 ventos. Não faça nenhum dano a nenhuma árvore, nem ao mar, nem a nada. Até que sejam selados 144 mil. Para mim, aquilo ali é como se fosse uma pausa. Uma abreviação de tempo, porque senão nem eles sobreviveriam. Quando você olha para trás, o número de mortos é enorme. E quando a Bíblia diz que depois que eles são selados, quer ver? O texto diz assim, olha o que diz. O último versículo diz assim, e da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Depois dessas coisas olhei, e uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, línguas, raças e nação. Ou seja, depois que passa o selamento dos 144 mil, tem uma mortandade tão grande que diz: depois disso eu vi gente de todas as tribos, língua, raça, nação, de todos os lugares que estavam diante do trono. Alguns vão chamar isso aqui de arrebatamento, de uma série de coisas, mas o texto diz que eles estão vindo da grande tribulação. A própria epígrafe diz que são mártires que estão morrendo e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Se lavaram é porque antes ainda estava sujo. Então, a questão é que, se esses que falam lá que nenhuma carne salvaria, então quer dizer, não faz uma distinção de quem é. Apesar de o texto estar falando ali que por causa dos escolhidos. A gente pode colocar a questão de escolhidos aí é pano para manga isso aí. Mas a questão que eu quero frisar é a questão de nenhuma carne se salvaria se esses dias não fossem abreviados. A palavra abreviar significa reduzir. Então aquele tempo foi reduzido por causa dos escolhidos. Mas a pergunta que eu faço é: o tempo tribulacional ou é o tempo dos flagelos? O tempo tribulacional, porque ele fala aqueles dias. Não tem como, ela vai durar os 7 anos do jeito que tem que durar. A Bíblia fala que o príncipe que há de vir para uma aliança por 1 semana. Não diz que vai ser por menos de 1 semana, por 5 semanas. Vai ser por 1 semana inteira. Tá, mas a semana é 7 dias. 7 dias, 7 anos. 7 anos. Não. Então, 7 anos é a grande tribulação inteira. Ela vai cumprir os 7 anos. O que vai ser abreviado é os flagelos. Ele vai abreviar os flagelos. Não, mas lá fala os dias serão abreviados. Se não fosse abreviado aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Então, aí eu perguntei, são os dias do flagelo.
Então, mas E o não os dias flagelo. da semana. E não os dias da semana. Mas quando fala aqueles dias, inclusive se a gente pegar o capítulo inteiro, ele praticamente está falando que vai acontecer na grande tribulação. Então não tem como desvincular isso. Ninguém está negando. Agora me prova você que a semana, que a grande tribulação não será de 7 anos. Me prova você. Não, mas eu não tô falando que não vai ser de 7 anos. Então tem que abreviar. Então ela tem que virar 6. O que eu tô falando- Virar 5. Ela não vira nem 6 nem 5. Ela, Mas o que eu tô- tem que ser os 7. Mas o que eu tô falando, Cássio, é que o que vai ser abreviado ali é a questão do que eles vão passar. Então quer dizer, Correto, os flagelos, você está certo. então quer dizer, não sei se vai ser abreviado, então por alguma coisa a igreja vai passar. Então é mesmo. Não, você agora está dizendo que os escolhidos da grande tribulação é a igreja odierna. E não tem nada a ver. Lá está dizendo que eles são escolhidos lá dentro e não agora. Então, mas os escolhidos não estão ali naquele versículo. Estão lá, mas eles são escolhidos lá dentro. Você é escolhido hoje. Mas não faz sentido os escolhidos estarem ali, até porque lá em Apocalipse 20 fala que nenhum daqueles que morrerem ali vão ressuscitar junto com o pessoal que está ali. Apocalipse 20, versículo 7. Não entendi agora, eu não entendi o que você falou. Vamos lá. Depois do arrebatamento, depois que a gente vem a retirada da igreja dali, esses que morrem ali, porém, vão ser salvos por causa de ter acreditado, ter aceitado Cristo como único e suficiente Salvador dentro daquele período depois da tribulação, eles só vão ressuscitar lá no trono branco. Não. O Apocalipse 20 diz que quando Cristo volta em glória, há a ressurreição dos mártires. Então, mas Depois ele planta o seu reino milenar. Ressuscitam antes do período milenar. Eu acho que ele tá ocupado lá agora. Ô, Data, eu vou descer você aqui, até travou lá. Aí depois eu já subo depois ele, aí se der tempo, tá? Apocalipse 20 fala que os mártires ressuscitam logo Cristo voltar em glória e eles entram para o milênio para reinar com Cristo por 1000 anos, não depois. Obrigado. Pode subir outro se tiver. Certo. Dona Helena, a senhora quer subir para falar um pouquinho sobre a visão católica? Ela disse que até o 20 de Apocalipse já aconteceu. O Vinícius está dizendo assim, o Cássio tem que aperfeiçoar esse pré. Irmão, é porque talvez é o senhor que está anos-luz atrás de mim, não consegue entender, né? Ano-luz atrás? Atrás de mim, é porque eu sou pré-revisado, eu não sou pré-clássico. Tá certo, já, cada momento de ano muda, clássico, não clássico, avançado, médio. Depois eu posso explicar o que é um pré-clássico. Ele crê como a gente, porém, em alguns pontos, talvez não foi bem definido para eles. Dona Helena, seja bem-vinda, boa noite. E aí, estamos aqui no Boa noite. Boa noite a todos. Então, a minha igreja católica não crê em arrebatamento, não. Tá? Não cremos. Como é que se dá o fim Agora, dos tempos, Dona Helena, na visão entendo, católica? eu posso dizer nada de Apocalipse. O que eu coloquei ali foi o que eu aprendi com meus irmãos do apostolado. Mas é um livro que eu acho muito difícil de ser interpretado. Muito mesmo. Então, eu não me arrisco a dar a minha opinião sobre ele. Mas arrebatamento, a Igreja Católica não crê. O que nós cremos é que vai ter a volta de Jesus, né? O juízo final para todos. Para eles, Jesus volta só para o juízo final, entendi. Só pro juízo final. O arrebatamento, até onde eu sei, é uma ideia protestante, né, Cássio? Sim, acho que é. Aconteceu lá com John Derby, né? E o que vem a ser isso? Ô
Vicente, se você quiser fazer uma pergunta... Arrebatar uma igreja? É o arrebatamento da Igreja de Cristo, né? Será levada aos céus, né, Cássio? Como diz lá em 1 eu acho que os católicos nem acreditam que vá para o céu um dia, eu não sei como é que é a visão deles. Não, eu acredito que eu já estou no céu. É interessante, cara. Eu pretendo não ferir os 10 mandamentos, nunca mais, pretendo, né? Então, eu acredito que eu não estou, porque eu estou aqui na Terra, né? Mas foi uma força de expressão minha. Mas eu acredito que eu estou a caminho, sim, do céu. Dona Helena, a Igreja Católica teve tantos, em questão da patrística, nenhum deles analisou a profunda essa questão de ser levado ao céu, a palavra grega ali, que eu esqueci, que é o arrebatamento, mas Harpazo. Harpazo, isso. Não tem nenhum pai que estudou, aliás? Então, deve ter. Eu não estava aqui. Eu comprei o primeiro volume e ando uma preguiçosa para ler, eu confesso. Só leio a Bíblia de manhã mesmo e ando super preguiçosa para leitura. Um defeito. Mas, então, eu não sei te responder, não. Muitos outros meus irmãos de apostolado saberia, sim, te responder. Se o Guardião, o Marcos, o pessoal... O Rafael Wesley, a Lelê, a turma toda sabe bastante. Helena, você não quer dar um toque neles, não, para dar um alô aqui pra gente? Compartilhar a live, né? É que a gente não vê a Igreja Católica falar de também, escatologia, né? Eles não falam de escatologia. Deve ter alguém. Fala, do jeito Escatologia, fim do mundo, milênio, essas coisas, eu nunca vi padre, ninguém falar. Por que será? Eu entendo, assim, da minha igreja, da minha fé, eu li o catecismo, eu leio a Bíblia, mas estudei a história da igreja, né? Mas, assim, tem coisas que eu ainda não tenho condições de responder. Show de bola. Cássio, achei interessante você dizer que o católico nem sabe se vai para o céu. Por que você falou isso? Não entendi. Não, eu não falei isso. Eu falei assim, pelo visto, o católico não acredita que vá para o céu. Talvez acredite que você diz isso? Porque é o que eu falo com respeito ao fim dos tempos. A senhora falou que não existe um arrebatamento. Talvez a senhora crê que Cristo vem para o juízo final e estabelece um reino eterno aqui na Terra. Eu prestei atenção na rolagem. Não ouvi o fim da frase. É porque a senhora falou que não crê em um arrebatamento. O arrebatamento é o que nos leva ao céu. Mas no juízo final. A senhora falou que crê no juízo final. Então, sim, Cristo desce, faz o juízo final e estabelece o seu reino eterno aqui na Terra. Não sei se é isso que vocês acreditam. Não, nós cremos que ele vem, faz o juízo final. Quem merece ir para o céu vai para o céu. Dos mortos, os que estão no inferno, continua lá. Dos vivos, se tiver alguém para ir para o inferno, vai. E os que merecem o céu vão para o céu. Sim, correto. Bem simples assim. Ok. Ô Wesley, deixa só uma curiosidade que não tem nada a ver. Você é de Guarulhos? Eu sou da zona norte da capital. Porque eu vi uma postagem de Guarulhos, como eu sempre estou aí, que a minha filha mora aí, por isso que estou perguntando. Sim, Guarulhos é perto. Como eu tô na zona norte, é a mesma linha de Guarulhos, porque é sentido... Então eu tô perto. Minha filha trabalha na Ponte Rava, fica aí perto? Não, pelo nome eu não tô lembrado. A Ponte Rava é leste, né? É. Ah, tá. É só uma curiosidade. Show de bola, dona Helena. Ó, se apareceu o Guardião, pessoal que... Eu compartilhei, né?
Isso, aí a gente sobe eles podem apertar o passo. Eu explico melhor. Arrebatamento de igreja, nós não acreditamos nisso. De pessoas, sim. No dia do juízo final. Vai levar os que merecem para o céu, para o céu. Mas nós também cremos no juízo final. Nós também cremos. Então, eu não entendo essa parte de arrebatamento, não, porque nós não. Aquela parte que Paulo diz assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Isso não é juízo final ainda. Para nós é juízo final. Mas não tem nenhum juízo, o texto não fala de juízo, não fala que vai... Não, mas não precisa ter a palavra juízo. Esse é o problema, né? Mostra que é o juízo final. Então, esse é o problema, você não tem a palavra e não posso dizer que é um juízo. Ler o texto todo, né? O texto e o juízo final está lá no Apocalipse 20, aí quando eu vou lá não tem esse evento, não tem Cristo descendo, ressuscitando ninguém, levando os salvos para o céu. Pelo contrário, diz que foi colocado um trono branco e foi dado o poder de julgar, e viu todos os mortos, grandes e pequenos, diante dele e foram julgados. Não tem essa analogia de Paulo. Não, eu vou pelo juízo final mesmo, pela volta de Cristo, que foi uma coisa que ele deixou, né? Não, o juízo final todos vão. Porque Ó, que igreja que ele ia arrebatar? o espírita vai passar pelo juízo final, o budista, o candomblessista, o católico, o protestante, o muçulmano, o judeu, todos vão passar por lá. Ó, uma coisa que a Helena falou é interessante. Que igreja vai ser arrebatada, sendo que tem tantas? Explica isso aí, Cássio. Então, realmente... na verdade, a igreja só existe uma, irmão. O que existe são denominações e nomes dados por homem, mas a igreja só existe uma. Qual? A igreja que Cristo sabe. Na igreja católica não, Cássio? Não é um nome que ele vem arrebatar ou levar, não existe isso. Você acha que Deus, Cristo, faria separação entre igrejas? Não, a Bíblia diz, ó, vou ler um texto para a senhora. Mateus capítulo 25 diz assim, ó. Aqui ele sabe quem é a igreja dele ou não. Aqui ele não cita nome, ó. E quando o Filho do Homem vier na glória, com todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono de glórias, e todas as nações serão reunidas diante dele. Todas as nações. Ou seja, ele não cita que a igreja fulana de tal será reunida diante dele. Por isso que nós não cremos. A senhora não crê nisso? Na tribulação, no arrebatamento? Não, irmã, eu não estou falando de arrebatamento. Eu estou falando que Cristo sabe quem é a igreja verdadeira, assim, ó. Não, juntando sabe a todo mundo. pessoa verdadeira. Juntando. É a pessoa que crê nele, que segue ele. Então, ó, pessoa, escuta. porque tem muita pessoa que está aí na igreja e que não segue Jesus coisa nenhuma. Em todas as igrejas tem Mas isso. eu queria que a senhora Como tentasse. que ele vai escolher uma igreja se lá dentro tem os que não seguem? Porque toda igreja, não adianta negar. Na minha, na tua, de todo mundo, tem aqueles que não seguem a Jesus Cristo. Só da boca para fora. Escute o que eu vou dizer. Quando a palavra que fala de arrebatamento, ó, eu vou ler a carta de Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Aí aqui diz, ó, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar com o Senhor nos ares. A senhora viu que aqui não falou que é a igreja católica, ou que é a igreja Assembleia de Deus, ou que é a igreja adventista. Então ele não diz... essa igreja que vocês falam que vai ser arrebatada. Não existe. O que está falando aí é justamente está descrevendo o juízo final. Tá bom. É o que eu creio, tá? Show de bola. Igreja, respeito. Tudo bem. Maravilha. Estou descendo aqui, tá bom? Tudo Tá de bom, pra Helena, vocês. obrigado. Tá aí, né, a visão da dona Helena, do catolicismo. Claro, se vier o guardião... Bom a gente deixar claro que o texto diz que quando Cristo vem, ele não vem para juntar os católicos, ou os assembleanos, ou os adventistas,
Ou você vê que ele não cita um rótulo, não existe um rótulo para Deus. O rótulo são comunidades que nós formamos para fins jurídicos e fim de reunir. As pessoas falam assim: ah, igreja tem um nome, igreja tem um CNPJ. Eu quero ver quem é o macho que abre uma igreja e põe mais de 10 pessoas dentro, e se o bombeiro não vem lá para saber se ele tem alvará. Para ele abrir um alvará, ele tem que ter um CNPJ. Para ele fazer um contrato, ele tem que ter um CNPJ. E assim vai. Então as pessoas às vezes querem negligenciar o rótulo precisa por causa das leis. Se não tivesse lei, nós podíamos botar a igreja tudo sem placa. Muito bem, cadê? O pessoal tá comentando. Ô Carlos, você é pós, né, Carlos? Cadê aqui as perguntas pro Cássio? O Carlos gosta de ficar sobre a resguarda de uma live cheia, aí fica mais fácil, né? Agora aqui é o fight, aqui é o embate. O termo escatologia não é muito apreciado por todos, né? Porque ele é bem confuso. Igual, por exemplo, eu vi a irmã falando assim: eu não ouso ler o Apocalipse, que ele é de difícil interpretação. Mas é claro, dirigir também não é fácil, mas se você uma hora não for lá, fazer a aula, aprender a dirigir, pegar um volante, ligar uma chave, passar uma marcha, apertar uma embreagem, você não vai aprender a dirigir, vai achar que é sempre difícil. Mas se você for, uma hora você aprende. Boa noite, graça e paz. Boa noite. Então, infelizmente, a minha área não é escatologia, porque senão eu ia amassar o Cássio. Tá correndo. Eu tô achando, deixa eu só dar uma deixa aqui, tá? O Vicente aí embaixo. Vicente, eu gosto muito do cara que faz igual o Carlos aqui. Eu gosto do cara que é macho, que sobe e olha no olho, como o Wesley diz, abre a câmera e olha no olho e faz a pergunta. Você vai ficar na rolagem, ciscando pra lá e pra cá igual galinha, irmão. Não leva nada. Vai lá, Carlos. Bora lá. A questão do pré-tribulacionismo. Segundo as minhas pesquisas, é uma doutrina do século XIX, né? Foi uma mulher aí, uma jovem chamada Margaret MacDonald, teve uma visão e tal. Aí difundiram essa questão aí do pré-tribulacionismo. Porque pela própria escritura eu não vejo uma base sólida para defender que Jesus vai voltar em duas fases, tá entendendo? Em Mateus 24, por exemplo, você não vê essa distinção, entendeu? Aí, tipo assim, em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, fala ali do arrebatamento, né, do arpaz e tal. Deixa eu fazer uma pergunta então para você. Em que lugar do Antigo Testamento disse que Cristo viria duas vezes para os judeus? Em que lugar do Antigo Testamento diz? Duas vezes? Pelo que eu sei, só tem uma vinda, né? Pois é, e ele vai vir em duas. Ele já veio uma e vai vir de novo. Só tem uma vinda na questão do Messias, só que, não, tipo assim... O Messias já veio. Eles acharam que aquele cara não era o Messias e continuam aguardando. E ele vai vir de novo, mas em lugar nenhum disse que ele viria duas vezes, que ia vir uma vez e depois viria de novo. A gente sim, isso, mas assim, eu tô falando da segunda vinda, né? Da segunda vinda dividida em duas partes, tá entendendo? Então, é porque você mistura a vinda com volta. Nós cremos que na primeira, quando ele leva a igreja, não é a sua volta, ele só vem até as nuvens, ele não toca a terra, ele não vem aqui embaixo. A igreja que vai ao seu encontro, ele simplesmente reivindica a igreja para si e ela vai ao seu encontro. É por isso que a volta é uma só. Agora, quando ele volta para pisar aqui, conforme foi dito que ele pisaria do Monte das Oliveiras, é uma vez só. Mas quando ele busca a sua igreja, ele não pisa aqui, ele não voltou aqui, ele não veio aqui embaixo. O fato dele vir nos ares não significa que ele veio na terra. Bom, eu vejo isso daí como uma sequência, né? Eu a vejo apenas como uma segunda vinda única. Acho que não tem eu também acredito numa segunda vinda única, eu também acredito. Porque o fato dele se reunir com digamos assim, com a igreja, né? 1 Tessalonicenses 4 lá. Inclusive, acho que é o versículo 3 a 14, que fala que quando ele se manifesta, vem junto com ele os santos, ou seja, como se fosse as almas dos santos, né? Ali vai acontecer o fenômeno Zacarias 14, né? Não é aqui no Tessalonicenses, não.
Não, é só você observar lá que dá a entender que ele vem junto com aqueles que já morreram primeiro, tá entendendo? As almas deles. Então, Aí mas acontece quando o fenômeno da ressurreição, que é quando aquela alma daqueles santos vai fundir com esse corpo novo vamos, transformado. vamos falar sobre isso então. Aí que tá, ó, vamos lá. O que você está falando é isso aqui, ó. Cadê? Ó. Porém, o versículo 14. Porém, se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. É esse versículo, não é? Para você são as almas que estão voltando aqui, correto? Sim. E esse tornar a trazer com ele para você é de cima para baixo ou de baixo para cima? Vai vir junto com Cristo, né? Então, mas de cima para baixo. Pode ser de baixo para cima também, porque quando ele vem, ele leva de volta consigo aqueles que morreram. Porque então, os que morreram em Cristo ressuscitam. Ó, escuta o que eu vou dizer. A Bíblia diz que quando ele volta, os que morreram em Cristo ressuscitam e sobe, ó, vai encontrar com ele e ficará para sempre com o Senhor. Deus os tornará a trazer consigo. Sim, mas veja bem, ele leva de volta. Esse encontro, no caso, vai ser depois que eles receberem esse corpo transformado. Só que esse versículo que o senhor leu aí dá a entender que as almas, né, já vêm junto com Cristo. Na verdade, não está falando disso. Escuta, né? Não está falando disso porque a fusão da alma com o corpo. Não, ele correlaciona com a ressurreição. O texto é correlacionado com a ressurreição de Cristo. Vou ler de novo. Porque se cremos que Cristo ressuscitou. Quando diz que Cristo ressuscitou, ele levantou da onde? Dos mortos, da terra, dentre os mortos. Então está correlacionando que do mesmo jeito ele vai fazer com nós. Nós vamos levantar dentre os mortos. Não está falando que vai trazer as almas de ninguém. Está falando que vai trazer nós de dentre os mortos e vai levar com ele. O Cristo é o exemplo. Senão você vai ter que acreditar que Cristo veio do céu, entrou no corpo e depois subiu. E não é isso que o texto está dizendo. Do mesmo jeito que Cristo levantou, dentre os mortos nós vamos levantar e vamos ao encontro do Senhor. E assim estaremos para sempre com Ele. O texto usa Cristo como exemplo. Não, mas a questão da ressurreição de Cristo, por exemplo, quando ele entregou o Espírito dele, ele entregou ao Pai, certo? Aí imagina-se o quê? Quando ele ressuscita, o Espírito ele tem que descer, né, entrar no corpo para ele poder ressuscitar. Então eu vejo dessa forma que vai haver essa espécie de esse fenômeno da ressurreição, que é o que? A fusão da alma, né, ou do espírito com a matéria, que logo após vai ser transformada. Porque o que é a morte? A morte física é a separação do corpo e da alma. Né? E a alma, é verdade. Isso, a morte física, né? Aí tem 3 tipos de morte na Bíblia, né? Que eu não vou entrar em detalhe. Eu vou ler todo o contexto para ficar melhor. Não quero, irmãos, porém, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Está falando de quê? Do corpo. Acerca dos que dormem. Porque você acha que não é mortalista. Para que dos que dormem é os que morreram aí, no caso, né? No caso, está falando da questão do corpo. Dormir aqui é o corpo. Né? Porque para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, que eram os saduceus, os demais que não acreditavam em ressurreição. Porque se cremos que Cristo ressuscitou, quer dizer, os que estão dormindo ressuscitam, se cremos que Cristo estava dormindo, de certa forma, e ressuscitou, assim Deus também fará conosco. Ele não está falando que vai trazer almas do céu junto com ele. Ele não está falando isso. Não é nessa parte aí. É claro que mas é o que vai dizer logo à frente, Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, quer dizer, morreu, separação e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, que é o corpo, Deus os trará de volta. Está falando do corpo. Os que em Cristo dormem, porque a alma não dorme. Se você disser que está trazendo alma, vai contradizer até com o texto. Está dizendo que vai fazer ressurgir é o que está dormindo, é o corpo.
Sim, mas não impede dele ressurgir, tá entendendo? Mas é a sua colocação dizendo que trazer de volta é trazer as almas, que quando ele vem, vem trazendo almas. Não é isso que o texto está dizendo. O texto E está essa dizendo parte que que ele aquilo fala, que trazer... dorme, o texto está dizendo que Ó. aquilo que dorme, que é o corpo, vai voltar à vida. O que dorme. Ó, os tornará a trazer com ele. Então, trazer com ele. ele. Ele vai. Então, agora, vamos para o versículo 14, para o versículo 16, para entender Não, se nós trazer estamos no com ele. 14. Vamos Resolva o entender. 14 primeiro. Irmão, já acabei de ler o 14, vai tornar a trazer com ele, tá certo. Agora vamos entender como que ele vai trazer com ele? Vamos entender? Vai Então lá. você está achando que vai trazer do céu para a terra, mas o 16 vai explicar da onde para onde. Ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Agora vai falar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos levados para junto dele. Agora vai ser levado. É isso aqui que é o levado. Sim, essa daqui é a ordem da ressurreição. Correto, irmão. É porque você está dizendo que esse povo vai vir do céu para a terra. E o texto está dizendo que é o contrário. Eles vão da terra para o céu. Não, calma aí, não é assim não. Ó, eles vão se manifestar junto com Cristo, né? Os que morreram primeiro, só Manifestar a parte... aonde, irmão? Onde está isso? Tá aqui. Aonde, irmão? Por Deus gentileza, aonde? os tornará a trazer com ele. Então, Eu irmão, vai acredito trazer. no Então quer momento dizer que que quando Cristo, Cristo voltar, ele você vai, aparece, vamos né? para a sua visão. Vamos para a sua visão de um arrebatamento visível. Quando Cristo apontar no céu, vai vir um monte de defunto com ele, um monte de alma. E eu vou ver esse monte de alma vindo. Não, se você vai ver ou não, aí eu não posso afirmar. Então, irmão, é aí que está o problema. Porque vai ser o quê? O Agora, processo da ressurreição deixa eu fazer uma é no abrir colocação. e piscar de olhos. Deixa eu fazer 1 uma, Coríntios 15. fazer uma colocação. Agora, os que vão ressuscitar e ter o corpo transformado, o senhor vai ver? Como é? Os que vão ressuscitar e ter os corpos transformados, vivos e mortos, você vai ver? Se eu tiver vivo para ver, eu vou ver. Não, mesmo que você estiver morto, irmão, você vai ressuscitar e vai ver, irmão. Então, Então, irmão, é pergunta nesse retórica, sentido que né? está falando. Ó, é esses que você vai ver ser levado. Não é ver nenhum defunto voltando, irmão. Mas aí, ô Cássio, eles precisam passar pelo processo da ressurreição. Irmão, Entendeu? pelo amor de Deus, meu pai. O texto está dizendo que quem está dormindo vai acordar, irmão. É Então. isso que o texto está dizendo. Ó, porque se cremos que Jesus meu Cristo... Eu não tô, digamos assim, negando esse fato, né? O que Não, eu tô irmão, você está falando é o tentando seguinte, causar no uma versículo confusão. 14, Já notei, mas você não vai conseguir causar essa confusão aqui. Não vai. Não, eu tô sendo Irmão, sincero. A questão li do versículo todo o 14, contexto. você não falou. Você Eu fez li. um malabarismo aí para Não, falar irmão, da se você começar ressurreição, com ofensa, mas não, se você começar não com a explicou ofensa, eu o vou pedir versículo para te 14. descer. Se você Esse- começar esse com a ofensa, eu vou conectivo pedir para te descer. Calma aí, Carlos, calma aí. Gente, vamos lá. Um de cada vez para a gente entender. Quer dizer, então, Carlos, desmuta aí, Carlos. Quer dizer que o Cássio fez uma manobra teológica para chegar numa ideia? É isso que você está falando? Ó, ele fugiu do versículo 14. Eu não Pô, fugi. Aí ele foi direto pro versículo 16, né? Eu não tô, digamos assim, questionando a ordem da ressurreição. Eu não vou tô ler todo o questionando texto, isso. vai ficar melhor. Ah, você pode ler 1000 vezes. Eu já É claro, bati aqui no irmão, versículo claro, 14. você não vai concordar nunca Você não comigo, vai se você chegar a um concordar, acabou denominador sua comum. tese. Ó, Não eu vai vou ler chegar a um todo o denominador texto. Permita, Wesley, por favor. Deixa ele Ó. ler o texto, vamos lá. Olha só. Começa no versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Dormir aqui está falando do corpo, não está falando da alma, né? Porque para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Tinha pessoas que não tinham esperança que aquele corpo que está dormindo um dia ressuscitaria. Saduceus e outros mais. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu, está falando da alma ou do corpo, Wesley? Do corpo? Do corpo. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, quer dizer, ressurgiu dos mortos, voltou à vida, assim também os que em Jesus dormem, está falando de quê? Do corpo ou da alma?
Os que Jesus dorme. Do corpo. Tá falando do corpo. Os que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer consigo. Ou seja, não está falando que vai trazer alma, vai trazer o corpo que está dormindo. Entendeu? Mas vai trazer o quê Irmão, com deixa eu ele? acabar Vai de trazer ler. o quê? Deixa eu acabar de ler. Ó, se tornará a trazer com ele. Aí vai mostrar como que ele vai trazer com ele. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, quer dizer, eu não dormi, né, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não as almas dos que dormem. Os que dormem, os corpos que estão dormindo. Agora vamos ver como é que acontece o evento de vivos e mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, o corpo de novo, ressuscitarão primeiro, ressurgem dos mortos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente arrebatados com eles, arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Ou seja, agora que alguns levantou dos mortos, junto com os vivos, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele me leva junto. Pronto, posso dar o checkmate aqui, Wesley? Vai lá, irmão, se você for capaz, vai lá. Só não Vamos pode lá. ser o xadrez Olha do pombo, só. né? Xadrez do Qual pombo é é? aquele que caga em cima. Não, chuta tenha calma. Qual é o oposto da morte? Eu vou definir o que é a morte física. É a separação do corpo e da alma, certo? Qual é o oposto disso? É a fusão da alma com o corpo. Pronto. Por isso que a alma que vem com Cristo, ela vai se fundir com esse novo corpo glorificado. Não, aqui não está dizendo que alma nenhuma vem com Cristo. Versículo 14. Cadê a palavra ele, alma ali, irmão? Falando que vem alma com ele. Deus os tornará a trazer com ele. Vai trazer da onde? Então, irmão, esse é o problema. Vai trazer da onde? Essa foi a primeira pergunta que eu te fiz no começo. Vai trazer junto com Cristo. Não, irmão, o texto explica da onde vai trazer. Diz que eles ressuscitam e vão ao encontro do Senhor e vão com o Senhor. Deus os traz com ele. Traz, leva consigo. Não fica aqui na terra. Vai embora com ele. Quando traz de algum lugar. Da onde é que o Jesus vem? Está trazendo da terra para o céu, irmão. Está levando para o céu. Não, mas se ele vem com Jesus, cara, Jesus vem do céu. Não está dizendo que Deus os tornará a trazer consigo. Não está dizendo que vem com Jesus. Oh, meu Deus. Não, tá bom, deixa quieto. Não, mas, Carlos, na boa, tá sendo claro que ele, pelo menos na minha compreensão, é que você não está concordando, certo? Não, tá sendo claro o que ele pulou do versículo 14. Não, eu li todos os lá versículos. No Eu versículo li todos 16, eles. aqui é explicar o versículo 14. Wesley, eu li todos Lê o eles. 14 de novo, lê o 14 de novo, só para... Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus morreram ou dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Esse trazer com ele, eu acho que ele vai trazer da onde? Por exemplo, Está falando do corpo. eu vou tá falando. culto. Não, a primeira pergunta é. Eu Wesley, vou num culto, tá falando, né? Sou convidado. Wesley, eu levo alguém. Eu digo, ó, vamos ver o Wesley que é neutro. Vamos ver o Wesley que é neutro. Uma vez de Entendeu? cada, gente, uma vez de cada. Vamos usar o Wesley que é neutro. Eu vou ler de novo. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu, corpo, e ressuscitou. É morte e ressurreição do corpo. Jesus não tem ressurreição espiritual. De Jesus não existe, né? Assim também os que em Jesus dormem, corpo, Deus os tornará a trazer com ele. Não está dizendo que Cristo vai trazer com ele. Está dizendo que Deus os tornará a trazer com ele. Aí vai explicando. Entendi a limitação dele. Pode falar. É porque está falando do corpo, irmão. Você está falando que está falando de alma. Você está falando do corpo. Cássio, tu não entendeu ainda, veja bem. Eu não estou dizendo que... Eu não estou dizendo... Calma aí. Eu não estou dizendo que, tipo, eles já vão vir ressuscitado com Jesus, não. Não é isso. Olha só, a alma, essa alma que vai vir com Cristo, essas almas que já são salvas, elas vão se fundir, né, com o corpo que Jesus vai dar, um corpo novo, glorificado. E depois eles vão subir junto com aqueles que estiverem vivos.
Tá entendendo? Ô Wesley, em que momento o texto fala de alma? Todos os versículos que eu li. Carlos, onde tem alma aí? Só pra... Nenhuma vez. Toda vez fala do corpo, de levantar o corpo, de ressuscitar o corpo. Vai ser levantado, Então, sim. irmão, quem está enfiando a alma aqui é você, irmão. Mas veja bem, a Bíblia, ela fala por exemplo, Paulo, ele fala que desejaria estar com o Senhor, que deveria sair daquele corpo, tal. Então, eu não sei se tu é imortalista. Não, eu não entendeu? sou. Eu sou imortalista, com certeza. Imortalista, né? Tu acredita na sobrevivência da alma, né? Na imortalidade da alma também. Imortalidade da alma. Então, não é porque o texto não fala a palavra alma aqui que a gente não pode irmão, aí começa deduzir, o problema. porque essa questão aqui de trazer com ele. Quando você traz de algum lugar. Tá então, entendendo? irmão, já expliquei que tornará levar consigo. Trazer com ele. Esse com ele significa junto. Irmão, Cristo não está na terra. Cristo não está sepultado junto com as pessoas para trazer junto com ele, não. Irmão. É isso que está dizendo, que vai levar os ressurretos com ele. Tá certo, vamos dar continuidade. Para nós encerrarmos, eu vou usar um outro texto. Apocalipse 19:19 é quando Cristo volta. No 19:19 diz assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está assentado no cavalo e os seus exércitos. Aí o Carlos vai ter que dizer que a besta e o falso profeta vai tentar fazer guerra contra Cristo e contra as almas dos que estão voltando com ele. Olha só, a questão da ressurreição, 1 Coríntios 15, acontece no abrir e piscar de olhos. São em milésimos de segundos. Então, esse tempo aí que você está dizendo, praticamente já passou. Vai ser um assim, ó, no estralar de dedo, ó. Tá entendendo? Mas ninguém negou isso aqui, não? Então, você acabou de dizer, então você vai explicar, é quando Cristo for fazer guerra com a besta e seus exércitos, vai ser durante, digamos então, assim, essas almas vindo com Jesus. Eu estou usando a visão pós, porque você acredita que aqui acontece o seu arrebatamento. Para mim, eu já fui embora há muito tempo. Você tá, eu estou voltando aqui com Cristo. É para você que eu estou perguntando. Não, eu estou sabendo, mas é a questão cronológica. Para você, quando Cristo volta, ele traz os mortos com ele. E quando Cristo volta na visão pós, é Apocalipse 19. E diz que ele vem com uma turma. E essa turma que vem com ele, a besta e o falso profeta, vai tentar fazer guerra contra essa turma. Então, para você, a besta e o falso profeta está tentando fazer guerra contra as almas que Cristo está trazendo com ela. Na sua visão, não é a minha essa. Nossa, meu Deus do céu. Olha, eu vou falar de novo. A questão da ressurreição é não abrir e piscar de olhos. Então, esse intervalo de tempo que você está colocando aí, não tem como, a não ser que a besta ela tenha a velocidade do abrir e piscar de olhos também. Então você é pré, para poder acompanhar esse processo. Não tem como. Então você é pré, então. Não, eu sou pós. Agora, se você consegue alcançar o entendimento, posso fazer nada. Essa aqui é a volta do pós. Ai, ai. Tá bom. Tá certo, então. Vamos continuar aqui. Carlos, valeu. Você apertou o Cássio aí até onde deu. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Parece que tinha um pessoal que queria subir aqui para apertar o Cássio. Pode me descer aí, pode me descer. Valeu, Carlos. Só do Ice aí, ó, para mim responder a pergunta dele. Eu disse não, irmão. Se quiser aqui, ó, vai pro YouTube, vai ter um corte aqui. O texto que fala. O Ice. É porque o dia que o Shaul estava aqui, o Shaul perguntou assim: qual é o texto que mostra que os cabelos de Cristo foi arrancado? Não é? Eu estava nessa live. Eu falei, quando bateram com um caniço na sua cabeça, seus cabelos foram arrancados. Aí o cara acha que eu vou chorando por causa disso, irmão. Eu tenho muita firmeza no que eu falo, irmão. Eu tenho 52 anos, eu sou um homem maduro e firme no que eu falo. 52 anos, Cássio? Não parece. 52 anos. Parece não, cara. Parece que você tem mais. E olha que eu tô bem acabado. Você sabe o que me ajuda, Wesley? Meus amigos da minha idade, com 45, já estavam com as cabeças tudo branca. E os meus cabelos não branquearam. A minha barba tá branqueando, mas os cabelos não. Aí ajuda muito. Olhando daqui, você parece ter bem mais, cara. Igual você. É verdade, é verdade.
Deixa eu subir aqui o próximo. Deixa eu ver, quem queria subir era o José. Vamos ver se o José tem alguma pergunta para você, cara. Yosef. Yosef. Shalom, meu irmão. Graça e paz. Graça e paz. Da minha idade também, 52 anos de idade. Consegue ver a câmera, José? Se eu abro a câmera? Se o senhor puder, é melhor que para nossa dinâmica aqui. É porque vai pro YouTube, irmão. Mostrar a cara lá. Não pode. Se tiver devendo e for procurado pela polícia, eles acham rapidinho pela identificação facial. Mamãe, tô aqui, rapaz. Olha Graças só, e paz. rapaz, olha. Isso aqui é uma sexta-feira, olha. Aí. Tô aqui, né? Minha esposa foi pro aniversário, pra casa do irmão dela. Eu fiquei aqui, mas a minha filha aqui está dormindo, não posso deixar só. Mas qual é o tema aí, irmão? Qual é o princípio aí? Você tá dizendo sobre pós. Você é pós ou pré, José? Ou você não é nenhum dos dois? Rapaz, eu já congreguei, passei 9 anos na Batista. Passei 9 anos e agora estou na Presbiteriana Renovada, dirigindo vários cultos. O pessoal lá é pós, né? A maioria é pós. Mas renovado tem minhas dúvidas, hein? Já pode ser pré. É pré, eu sou pré porque eu creio na tribulação, né? Na tribulação eu creio que Jesus vai vir nos buscar. Peraí, você crê na tribulação e acredita que Jesus vai vir nos buscar? Como assim? Antes ou depois? Antes da tribulação. Ele é pré. Ele nos vem nos resgatar, nós vem nos buscar. Eu creio nessa doutrina aí. Então já que você é pré, então tá de acordo com o nosso herege aqui. Sou acordo, porque eu creio que Deus ele não vai permitir o povo dele passar pela grande tribulação, não. Tô vendo. O pré é tranquilo, o pré tá na choça, na rede, ele sabe, rapaz, ele espera a volta, ele tem mais foco a vida dele espiritualmente para a volta do Senhor Jesus Cristo. Certo. E eu creio só isso mesmo. Ô, José, obrigado aí, José, pela participação. Eu vou subir o menino que quer fazer uma pergunta aqui. Para dar oportunidade a todo mundo, um abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus, fica na graça e no conhecimento da palavra. Muito obrigado por ter conhecido mais um irmão. Depois nós conhecemos o arrebatamento da igreja do Senhor, viu? O cordeiro está voltando. Desperta, povo meu que dorme. Valeu. Muito bem, deixa eu subir agora o nosso amigo que acho que escreveu, eu quero fazer uma pergunta. Deixa eu ver aqui ele. É o Cuff, é Ed Cuff. Pensei que era o Ed Murphy. É quase. Sim, sou pré, Marcos, sou pré. Olá, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Paz de graça a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Consegue abrir a câmera, Ed? Não dá não por conta aqui do ambiente, sabe? É um pouco estranho aqui. É um pouco estranho o ambiente. Vamos lá. Eu gostaria... Ele é pré-tribulacionista, né, o irmão Cássio? Vocês têm como base a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, né? Que diz assim... Enquanto 1:12, né? Não, 1:16 para... deixa eu ver aqui. É uma das bases, né? Pronto. Vamos lá. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Guarda essa parte aqui, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com essas pessoas que morreram e foram ressuscitadas entre as nuvens para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, que esse para sempre já é algo eterno. Mas se você for lá para Apocalipse, capítulo 20,
você vai ver algo que aconteceu as pessoas na primeira ressurreição quando fala do milênio. Aí a pergunta é, como que é o arrebatamento secreto, sendo que lá no milênio já aconteceu tantas coisas. Aí você vai ver pessoas que morreram e foram ressuscitados. Aí o texto diz assim, capítulo 20, versículo 4, se você olhar aí. E estas pessoas são aquelas que fizeram parte da primeira ressurreição. Ou seja, essa ressurreição do capítulo 20 de Apocalipse faz parte desta primeira ressurreição que Paulo está falando aqui em Tessalonicenses. Correto. E porque foi lá no final já, independente de ordem cronológica, nós sabemos que ali é o milênio. E depois desse capítulo 20 já é o final de tudo, o julgamento secreto, onde ele vai destruir Satanás com o sopro da sua boca, o anticristo, vai lançar a morte ali no lago de fogo, vai destruir tudo, o Senhor Jesus. Então eu queria, qual é o seu ponto de vista em relação a esses dois pontos que eu abordei, desses dois versículos? Excelente a sua pergunta e esclarecedora. Vamos por parte. Primeiro você diz aqui que aqui já é milênio, não é? Ó. Você vai ver que eles ressuscitam e reinam com Cristo por 1000 anos. Aí vai começar o milênio. Está no versículo 6. Bem-aventurado, cadê? Bem-aventurado e santos que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e com Cristo reinarão por 1000 anos. Então agora eles vão reinar. Eles não é final de milênio ainda. O milênio vai começar aqui. Agora, como correlacionar isso aqui com a ressurreição de Paulo? Uma vez que o texto diz que essa aqui é a primeira e eu disse que já teve uma primeira, não é isso? Não. Essa ressurreição que Paulo fala, ela tem a ver com essa ressurreição do capítulo 20 de Apocalipse. Com certeza. Os mortos foram ressuscitados, a qual Paulo falou primeiro, e também esses mortos foram ressuscitados em Apocalipse capítulo 20. Aí como é que fica? Se você é pré-tribulacionista e você crê no arrebatamento secreto? Não creio no arrebatamento secreto. Certo. Eu creio que ele será rápido, só isso. Vamos ver, aqui diz quem é que ressuscita nessa ressurreição. Capítulo 4. E vi tronos e assentados sobre eles aqueles que tinha e foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Quem são esses? Que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui está dizendo especificamente quem é que ressuscita quando Cristo volta em glória, que está no capítulo 19. A palavra primeira ressurreição, ela aparece somente aqui, nesse texto, quando diz assim, bem-aventurados e santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque sobre este não tem poder a segunda morte. A palavra primeira ressurreição é normal a gente interpretar que é uma de duas. Uma de duas, é normal. Isso faz parte da nossa mentalidade. Mas nós entendemos que quando fala da primeira ressurreição, ela é qualitativa e não quantitativa. Inclusive diz que quem é a primícia dessa ressurreição é Cristo. Então um já ressuscitou. Depois os que morreram em Cristo no arrebatamento. Depois nós temos no Apocalipse 11, 2 testemunhas também ressuscitando e indo para o céu. E aqui no final nós temos os mártires. Bem-aventurados e santos que têm parte. Os que têm parte, parte. São partes que formam a primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Quem ressuscitou? Cristo ressuscitou, a segunda morte não tem poder sobre ele. Os arrebatados, a segunda morte não tem mais poder sobre eles. As 2 testemunhas, a segunda morte não tem mais poder sobre eles. Os mártires da grande tribulação, a segunda morte não tem poder sobre eles. Inclusive diz que a segunda morte só acontece no final do milênio, quando os ímpios são lançados no lago de fogo. Esses não têm mais poder sobre eles, a segunda morte. A palavra parte significa uma partícula que forma um todo.
Não Eu é. discordo, porque quando a Bíblia fala de primeira ressurreição, ela está falando na sua totalidade daquelas pessoas que Correto. foram lavadas Aqui e é um remidas total, você pelo está sangue certo. de Jesus, está coberto pela graça de Deus e foram alcançados pelo Senhor. Já quando fala primeira ressurreição, é porque tem a segunda. Então o texto ele está querendo dar ênfase àquelas Aonde pessoas tem que a palavra segunda, o senhor ressuscitaram. poderia me mostrar? O senhor poderia me mostrar onde está escrito a No segunda? texto aqui não, mas tem a revelação que Jesus deu lá em Então, João irmão, aí capítulo começa a gente 5. colocar palavras onde não tem. O texto não diz que tem a Não, segunda. se fala de primeira ressurreição é porque vai ter a segunda no Porque ela é contexto qualitativa geral. e não Não, quantitativa. você tem que analisar o contexto geral, o que é a base Eu estou analisando o contexto geral, não fala segunda. Não existe duas ressurreições não no contexto geral. Não, escute. O texto não fala de uma segunda ressurreição, fala dos que estão qualificados para uma primeira. O texto está dando sentido à primeira ressurreição para aqueles que a morte já não tem mais poder sobre eles. O texto está sendo claro. Correto. São pessoas que foram alcançadas. Já a segunda são eles? ressurreição, ela dá o sentido àquelas pessoas que não foram achados no livro da vida. Correto. E são justamente aquelas pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo com o falso profeta, o anticristo e Satanás. Então é isso, quando a Bíblia dá ênfase, não é partícula, não é vários tipos, ela Eu vou está mostrar dando... aqui uma partícula, irmão, vou mostrar. Vai. A palavra parte, ó, o próprio texto de Apocalipse diz assim, e matou a terça parte da terra. Matou a terra inteira ou a terça parte? Isso. Então a palavra parte significa que é o quê? É justamente o que você falou, né? Então, aqui está partícula, dizendo, né? ó, bem-aventurados e santos os que têm parte. Ou seja, ó, Tem parte, ele está dando um sentido, os que têm parte ó, na ó, primeira ressurreição, bem- aquelas pessoas que fazem parte da primeira ressurreição. é o que eu estou dizendo, irmão. Estou tentando dizer a mesma coisa, 6 e meia Pronto, dúzia. vai. Ó, Isso. partes. Ó, todos os que participam, ó, as partes, bem-aventurado todas as partes que formam a primeira ressurreição. Não é as partes, é que tem parte. Então, irmão, que tem parte, tá certo. Ó, Parte é aquele que você faz parte. você tem pai e mãe vivo ainda? Eu não. Tá. Você Nem tem meu pai, alguma nem minha herança? mãe. Recebeu alguma herança? Você tem filhos? Não tenho filho. Ah, então ficou até difícil. Porque quando Mas você pode tem dar pai e mãe exemplo. vivo, quando você tem pai e mãe vivo, você também tem parte na herança. Quando você tem filhos vivos, seus filhos também têm parte na herança. É isso que está dizendo. Não está dizendo que a herança é de um Você está só. dando um exemplo que não tem nada a ver com o que a gente está falando, entendeu? Não, irmão. O senhor está negando o que o texto diz, só isso. O senhor diz que tem uma segunda ressurreição e o texto não fala de uma segunda. Diz bem-aventurado e santo. Os que é que que o têm texto parte, não- os que são Não, participantes. o Os que são texto- partes. Deixa eu ser claro aqui, o texto ele não fala dessa segunda ressurreição porque ele está dando um ênfase àqueles que fizeram parte da primeira ressurreição. Correto, todos os que fizeram parte da primeira, todos que complementaram ela, todos. E eu vou mostrar a palavra aqui no grego para você ver. Pode ir falando aí enquanto eu procuro. Então, existem duas ressurreições, a do justo, que é justamente a primeira ressurreição, que pelo momento que Paulo fala, nos encontraremos com o Senhor nos ares, junto àqueles que morreram em Cristo, que vão ressuscitar primeiro, depois nós os que ficarmos vivos, para vivermos para sempre com o Senhor, ou seja, para sempre é dando sentido a algo glorioso, do momento da vinda de Jesus. Ô E Edcoff, não vai ter- Oi. você Oi? é de que você congrega, você é signatário de alguma fé? Não, estou afastado dos caminhos do Senhor. Você congregava antes aonde? Eu era da Assembleia de Deus, aí assim, por motivos, eu não sei nem porquê, assim, mas foi algo mesmo que fui mudando de bairro. Você era pastor lá? Oi?
Você era pastor lá na igreja lá? Não, sou pastor não, só era só membro. Membro. É. Show de bola. O Cássio vai procurar a palavra e logo após eu vou subir o outro amigo aqui que quer subir também para fazer Beleza. pergunta, tá? Já achei, já Obrigado. vou mostrar aqui. Vou virar a câmera aqui, só um minuto. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, vou tentar mostrar no tablet, eu vou voltar aqui primeiro, ó, mostrar aqui para vocês. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Aqui, ó, vou mostrar a palavra parte. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, parte, porção, partilha, distrito, membros, uma parte de uma porção que partilha. Aqui está a definição, ó. Parte que compartilha uma porção. Parte que compartilha uma porção, não é uma totalidade. O mesmo texto, ó, estou usando o mesmo texto do Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Está dizendo que é uma porção que forma toda uma parte. E não uma totalidade. Ok. Valeu. Valeu, obrigado aí pelas palavras, obrigado aí pelos comentários. Continue abençoando aí. Amém, Valeu. ó. Deixa eu subir o próximo. Voltar a janela é um problema, né? Voltar a janela. Aqui, ó, clica nos dois nominhos. Aí, Poxa. voltou. Valeu, Koff. Deixa eu descer o Koff. Valeu aí. Valeu. Ô, Xandão, você tá comentando muito aí. Não quer subir não pra encarar o homem cara a cara lá, ó. Ele só faz pergunta, aparece lá, ó. Sobe aí, Xandão. Sobe aí, Sobe. gente. Deixa eu ver. Ô, o Guardião tá aí. Ô, Guardião, você quer falar alguma coisa em relação ao pós e pré, segundo a visão católica, cara? A dona Helena tava aqui, mas ela não conseguiu se expressar assim de uma forma profunda. Mas você tá aí, cara, fica aí que eu quero subir você, cara. Igual, por exemplo, Wesley, enquanto alguém sobe, as pessoas acham o Apocalipse difícil de se entender, mas ele não é. O Apocalipse começa... Tem dragão, cara, tem um monte de coisa assim. Mas o próprio texto explica quem é o dragão. Ó, tudo que é figurativo, o próprio João explica o que é. A mulher que vistes é tal coisa, o dragão que viste é tal coisa. Então, igual, as pessoas têm dificuldade de entender a cronologia. A pessoa que organizou o Apocalipse, se ele não estava cronológico, quem organizou muito bem. Porque ele começa no capítulo 6 com a abertura dos selos. Vamos dizer assim que é concernente ao período tribulacional. Aí as pessoas falam assim, não, mas as taças, as trombetas e os selos, quando abrem o primeiro selo, também toca a primeira trombeta, também lança a primeira taça. O próprio Apocalipse mostra que não é assim. Quando chega no sexto selo, aí no sétimo diz que, e abrindo o sétimo selo, vi os 7 anjos e foi-lhe dado 7 trombetas, para que eles começassem a tocar. Então, peraí. Então, as trombetas não são como selos. Abre-se todos os selos. Depois, quando chega no 7º selo, é entregue as trombetas e eles começam a tocar. Não, mas as taças e as trombetas são todas juntas. Quando você vai para o Apocalipse 15, depois que toca todas as trombetas, diz, e vi os 7 anjos agora com 7 taças, porque nelas se concretiza a ira de Deus. Então, o próprio Apocalipse mostra que primeiro vem selos, depois vem trombetas e, por último, taças. Não adianta dizer que abre um selo, toca uma trombeta e uma taça. Não tem. O próprio Apocalipse mostra a cronologia. Se alguém organizou e não era organizado, organizou muito bem. Ok. Gente, se você for pós... É porque pré, na verdade, mais é concordar do que discordar de algum ponto, né? Então... Se tiver algum pós aí, ou med, ou que não acredita em nada disso, sobe aí para questionar o homem aí, ó. Sobe aí, eu vou abrir a câmera. Ih, o cara vai abrir a câmera. Agora ferrou para você, ô Cássio. Rapaz, se tem uma coisa que eu não tenho medo é de homem. Eu tenho medo de mulher. Mulher eu tenho. Deixa, vamos ver. Ô, Cássio... Zedequias vai levantar a bola para cortar. Segura aí, cara. Graça e paz. Graça e paz. Ô, Cássio, na verdade eu concordo aí com Wesley, mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é pertinente sobre a ressurreição.
E uma coisa que eu já tive me perguntando, eu acho que é interessante, eu acho que isso é interessante até tanto para nós que somos prés e também para os pós. A gente sabe que nós ressuscitaremos, né, por ocasião do arrebatamento com o corpo glorioso, glorificado. Vamos morar no céu. E no dia do juízo final, as pessoas, os mortos, ressuscitarão. E aqueles que não forem achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, no Geena. A pergunta que eu lhe faço, que sinceramente, é uma situação que eu já pensei e queria perguntar isso aqui a todos nós, né? O que você pensa disso? Nós subiremos, teremos um corpo glorificado. Essas pessoas que serão lançadas no Geena, o que você acha? Você acha que elas entrarão com os corpos normais ou elas terão um corpo resistente? Porque lá no inferno é fogo, enxofre, um corpo de carne e sangue. Eu acho, na minha concepção, que não resistiria tanta coisa. O que você acha disso, meu pastor? Então, é uma pergunta assim, bem enfática, porque ela está bem no silêncio das escrituras, né? Ela fica bem no silêncio. A Bíblia não fala se haverá transformação de ímpios, mas como eles ficarão eternos, talvez alguns subentendem que eles também têm transformação de corpo. Só que a eternidade do ímpio acontece pela seguinte questão: diz que a morte foi jogada lá também, então não tem como morrer mais. Entendeu? Ainda que eles tenham corpos comuns, eles não têm como morrer mais, porque eles já estão na morte, lá é a morte. Quando você vai para a parábola do rico e Lázaro, você não vê tormento lá do outro lado, ou seja, o ímpio pode ser atormentado por uma eternidade sem morrer. Entendeu? O negócio é se os corpos se desfarão, essas coisas, aí é silêncio das escrituras, né? Não tem um texto concreto para dizer. Inclusive o adventista acredita na aniquilação, diz que eles serão pulverizados. Satanás também será pulverizado. Agora imagina só, Satanás enganou o mundo inteiro, tentou derrotar o próprio Cristo, levou bilhões de pessoas consigo e vai ser só aniquilado. E vai ter um final tão simples assim, né? Eu também. Na verdade, imagina a ideia do ateu. Eu não tenho nada a perder, se eu serei aniquilado no final, ainda que eu passe por um período de sofrimento, depois o sofrimento acaba. Então eu vou gozar a vida aqui. Vou gozar a vida, aproveitar. É porque o Brasil nunca viu nós falar do mar de vida, né? Se falar do mar de vida, o povo cria até cabelo, né? Eu ia te fazer essa pergunta, mas aí eu não quero entrar nesse ponto, que houve um tumulto. Aí, Cássio, teve um tumulto danado essa semana lá, porque e agora eu tô batendo o pé, porque é o seguinte, além da gente aprender, o Wesley tá doido para me dispensar, sabe por quê? Vai derrubar. Não, hoje a gente apertou ele, Cássio. São dois pré. Aí. Tem que deixar mas essa é uma questão que eu tenho certeza. Eu te fiz essa pergunta, eu não sabia realmente sobre esse silêncio, né? Esse silêncio. Qual o termo que você usou mesmo, Cássio? Foi o silêncio. É o silêncio das escrituras, né? As escrituras não falam, mas o que eu posso dizer é que eles não morrem porque a morte já está lá com ele. A morte foi lançada junto com eles. Vai ser uma coisa bem antagônica do que vai acontecer com aqueles que foram salvos. Obrigado aí, Wesley. Obrigado. Deus abençoe. O Michael quer subir. Ô, Zedequias, o Cássio é petista, tá? Só para te avisar. Mas é isso aí. Lula 2026. Rapaz, ele quer marcar um debate de um petista comigo aqui. Não vai dar certo, vai dar briga. Não faz isso não, rapaz. Vai ser igual. Cássio, vai ser igual. É igual você debater a gente que é pré. Porque eu nem sou para debater. Vai ser igual pré com pós. Quando você chega lá, Apocalipse 19, o cara não consegue mostrar arrebatamento. Vai ser a mesma coisa. O petista, eu já falei aqui, não tenho nada contra o petista. O problema todo é que se o petista, você mostra assim, cara, a grama é verde. Não é verde, não. Nem se um anjo do céu descer, não vai. Não faz isso não, cara. Tu vai passar raiva. Isso não, se aplica. Aqui, cara. Ele falou que é neutro, mas não é neutro, não. Ele é petista, ele é lulista. Deixa eu descer. Ai, cara, vou pra vigília hoje. Hoje a gente vai ter a mini vigília lá.
até 2 horas. É aquela vigília que 00:02 acaba. Não, vai começar às 9h30. Daqui a pouquinho. Na minha época, a vigília acabava 9 horas da manhã, o povo não queria ir embora. Não, acabava 9 horas da manhã. Não tem mais vigília, cara. Valeu. Vigília começava. Derruba ele, velho. Valeu. Ei, derruba não. Wesley, deixa eu falar contigo rapidinho. Aquele rapaz, o Gabriel, vou levar ele para visitar minha igreja. Ele saiu daí da tua área. Ele tá em morando Brasília. aqui. Ele tá em Brasília. É. Poxa, saiu daí da igreja de vocês, cara, e mora perto da igreja perto da casa do meu pastor aqui. Aí falei com ele no privado. Ele é benção. Só que ele é assembleiano, né? Não é assembleiano igual o Cássio, não. Valeu, Zedequias. Valeu, meu irmão. Paz, graça e paz. Deus abençoe vocês. Amém. Muito bem, vamos subir o próximo aqui. O Carlos falou que vai abrir até a câmera. O Carlos quer a trépida, ele quer a trépida. Deixa eu ver quem quer subir aqui. Deixa eu ver. O Michel. Ô, Carlos, você tá ainda aí, Carlos? Já eu subo o pessoal, o restante aí. Wesley, às vezes não dá muita gente, porque você sabe que tem pessoas que não dominam a escatologia. Então, às vezes, para subir para perguntar é difícil. É mais fácil você ensinar a escatologia do que debater a escatologia. Aí vem. Eu vou amassar o Cássio agora, viu? Desculpa aí, Cássio, mas. Fica tranquilo, irmão. Tô aqui. Eis-me aqui. Peraí, deixa eu olhar aqui se a iluminação aqui tá boa. Nossa, tá muito Uma boa. lâmpadazinha aqui para ajudar, até para ler a Bíblia aqui, mas não sei se fica bom, não. Hein? Aí. Olha eu. Meu Deus. Ô, você é mais agora, feio cara, que pela essa foto, daqui. Essa daqui é a pergunta que eu vou fazer para você, tá? Olha aqui no celular. Tô aqui em Mateus 24, né? Depois a gente vai ler. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: se a tribulação é a ira de Deus, na sua visão, sim ou não? Sim, é a ira de Deus. Se é a ira de Deus, então a gente vai lá para Mateus 24, versículo. Ele quer pegar você numa pegadinha, viu, cara? Eu tô achando. Fica tranquilo, olha fica só. tranquilo. E logo depois da aflição daqueles dias, né? O sol escurecerá e a lua não andará. É isso daqui mesmo? Depois da aflição, no caso aqui, que seria a questão da tribulação, né? Que a minha Bíblia aqui tem uma tradução diferente. Aí, se a aflição é a ira de Deus, ou a tribulação é a ira de Deus, então quer dizer que Jesus estava falando que a sua igreja iria passar pela ira de Deus, é isso? Não, eu sou ué. Claro que não. Eu estava falando para os judeus, que os judeus vão passar por ela. Então, mas você acabou de dizer que a tribulação é a ira de Deus. E se a igreja, e se aqui Jesus está falando que depois, só depois daqueles dias, né? Depois da aflição, no caso, que vai acontecer esses sinais cósmicos, que vai, digamos assim, culminar na sua aparição, né? No sinal do Filho do Homem no céu, tal, vindo com os anjos, que vai recolher os escolhidos 4 cantos. Então eu vejo o seguinte, que essa tribulação aqui, ela não pode ser a ira de Deus. Porque, primeiro, Deus não pode, digamos assim, jogar a sua ira sobre o justo. Deus vai jogar a sua ira sobre os ímpios. A igreja, ela vai ser preservada espiritualmente, mas ela vai passar pela tribulação. Preservada, levada embora mesmo. Não, preservada quer dizer protegida. Protegida durante a tribulação. Deus não vai tirar ela. Onde é que está dizendo que é durante? Onde é que diz que é durante? O anticristo vai perseguir quem? As árvores? Rapaz, essa pergunta ela é infantil. Onde é que está dizendo que vai perseguir cristão? Me fala qual o texto que diz que ele vai perseguir. Se levantará contra tudo que se diz Deus. Ah, tá. Se levantará contra tudo que se diz Deus. O Deus do Islã. Vamos lá. O Deus cristão. De Deus, né? A igreja. Vamos lá, vamos explicar tudo que se chama Deus. O Deus do Islã, o Deus do cristianismo, o Deus do judaísmo, o Deus budista. Ele se levantará contra tudo que se chama Deus, é o que o texto diz. Então essa é a sua resposta. Não é minha resposta, é o que o texto diz. Não, o texto lá não tem Islã, não, lá não tem. Tudo que se chama Deus. Se levantará tudo então que... tudo bem, vamos falar, ele vai se levantar Entendeu? contra tudo que se chama Deus, pronto? Beleza.
Mas assim, no caso ali não faz o sentido, porque se você for no contexto de Tessalonicenses lá, Jesus só vai aparecer, né? Primeiro tem que aparecer a questão da apostasia, né? Que vai ser, acredito, vai ser mundial. Nesse também não vai dar para você, não vai dar para você nesse também. Ah, que é isso. Não tem como negar que vai ter que ter essa apostasia. Essa apostasia praticamente é um abandono, o abandono dos retos caminhos de Deus, certo? Ou seja, do evangelho aqui na nossa linguagem. Tá escrito isso lá? Aí eu te pergunto, o Islã... Não, está escrito lá que é o abandono ele segue o evangelho? Oi? Não. O Islã não segue o evangelho, então não tem como o anticristo se levantar contra o Islã. Não, mas está escrito lá que é o abandono do evangelho, por gentileza. Oi? Está dizendo lá que é o abandono do evangelho no texto? Não, a apostasia é o que, Cássio? Apostasia, a palavra grega significa partir para longe. Partir para só isso que ela significa? Sim, a palavra em si ela significa isso. E quando o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. E aí, como agora diz que vai. Agora ele diz que é para longe da fé. Tudo bem, aí você está certo. Então nós temos uma palavra polissêmica aí, no caso da apostasia. Correto. Então, essa apostasia lá de 2 Tessalonicenses 2 é justamente esse abandono da verdade, não tem isso, irmão, das leis morais de Deus. Não tem essa palavra lá, não tem abandono da fé, lá não tem a palavra fé, lá é um substantivo neutro. Significa somente partir. Mas a questão da apostasia sempre foi nesse sentido de abandonar o reto caminho. Não precisa ter lá escrito abandono da fé. Isso é o seu pensamento, eu respeito, mas não é isso que o texto diz. Inclusive, essa palavra é citada em Atos 21. Eu vou te mostrar ela de forma ruim e de forma boa. Paulo foi acusado de fazer os judeus se apostatar de Moisés. Um judeu apostatar de Moisés, para eles era uma coisa ruim, porque estava se apostatando. Mas para quem estava se convertendo, era uma coisa ótima, largando as leis judaicas, largando o judaísmo e vindo para o cristianismo, apostatou para o cristianismo. Então, mas a questão de não ter lá, digamos assim, apostatar da fé, literalmente lá também não tem falando de partida lá não, literalmente. A palavra em si, como é que você vai decidir? Não, calma aí, deixa eu formular. Deixa eu formular, se você interromper eu não vou conseguir formular. Vou mostrar a palavra lá no texto. Não tem falando de partida, literalmente. Aí então como é que você vai decidir o significado daquela palavra se ela é polissêmica? Ela está falando lá literalmente de partida nesse texto. Nesse texto, literalmente de partida. Vou mostrar aqui no grego. Vou mostrar no grego. Se ele conseguir tem que mostrar no contexto. Está no texto. O contexto fala de partida lá? Sim, a palavra apostasia no grego significa partida. Agora, se tiver acompanhado de um substantivo, de um adjetivo, fé, aí partiu da fé. Mas se não tiver, é simplesmente partir. Tem nada a ver. O contexto, Cássio, que vai dar o sentido da palavra. O contexto é que é top. O contexto é que dá sentido. O contexto diz assim: a igreja de Tessalonicenses estava reclamando das perseguições que ela sentia. E alguns chegou a dizer para elas que elas estavam vivendo o dia do Senhor, período tribulacional. O dia do Senhor é a grande tribulação. E Paulo vai consolá-los, dizendo: rogo-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor. Paulo não estava consolando a igreja, não? Não, eu estou dizendo que essa construção lógica que você está fazendo aí não tem nada a ver com a questão de partida, da apostasia ali. Então, me dá minha vez para me explicar. De arrebatamento. Vou explicar então, deixa eu explicar. Preste atenção. Paulo vai consolar uma igreja que estava debaixo de uma perseguição. Rogo-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, quer por carta, quer por epístola, como se tivesse recebido de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Ele está dizendo que alguém estava dizendo para eles que o dia do Senhor já tinha chegado. Ele disse: não,
O dia do Senhor ainda não chegou. Aí ele vai explicar. Ninguém de modo algum vos engane, porque não será assim. Não será assim o quê? O dia do Senhor. Sem que antes venha a partida e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. De sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo ser Deus. Depois ele diz, não vos lembrar dessas coisas que vos dizia ainda estando convosco? Agora vós sabeis o que o detém. Imagine Paulo, então agora eu vou trocar. Eu falei que Paulo consolou a igreja, dizendo que ela iria partir para depois começar o dia do Senhor. Agora eu vou usar a sua visão. Rogo-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor e o nosso encontro com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, quer por carta, por epístola, como se recebeste de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que primeiro vocês desviem quase todos. Vocês vão se apostatar da fé, a grande maioria de vocês vão apostatar da fé. Aí eu envio o anticristo vem, persegue, mata muitos, aí depois será a minha vinda. Imagina que consolo, que belo consolo. Agora tá virando pós, né? Porque... Não, eu tô falando na visão antes da vinda, do aparecimento de Jesus, tem que acontecer esses sinais aí, né? Primeiro é a apostasia, depois a manifestação do homem do pecado, e só depois vai vir Cristo. Não, irmão, você não entendeu, eles acharam. Essa sua visão aí, eles acharam. Essa sua visão aí, ela tá dissonante com o capítulo 1. Tá dissonante com o capítulo 1, porque, veja bem, o Paulo, ele fala lá das tribulações que a igreja de Tessalonicenses estava passando e tal. Inclusive, dentro do campo hipotético, acho que é o versículo 6, que ele fala, se for justo diante de Deus, que Deus dê em paga aqueles que vos atribulam, tribulação também, tal. Então, veja bem, ele coloca dentro de um campo hipotético, mas essa tribulação não era hipotético, não, irmão, era real, a perseguição lá era real. Lá tem o si é, digamos assim, uma partícula que indica, digamos assim, hipotética, dentro do campo hipotético. Por quê? Porque a tribulação que os ímpios iriam passar não seria proporcional à tribulação daquelas pessoas, da igreja. Correto, concordo. É muito pior, porque é o quê? É um castigo eterno que está reservado para os ímpios. Agora você jogou a tribulação para a eternidade para fazer valer o que você quer. A tribulação não é eternidade. Me mostra um texto, um único texto na Bíblia. Eu não estou falando que é... Escute o que eu vou dizer. Escute o que eu vou dizer, me mostra um único texto que diz que a tribulação é a eternidade, um único, só um. Não, eu não falei isso, você está levantando... Você falou que a tribulação do ímpio é a eternidade, você acabou de falar. Não, eu estou falando que o Paulo, ele colocou dentro de uma condicional proporcional, falando assim, ó, se for justo diante de Deus, né, que ele dê em paga tribulação aqueles que vos atribulam. Veja bem, está dentro de uma condicional de proporcionalidade. Ou seja, Paulo não estava dizendo que Deus iria pagar, tipo assim, a pessoa pisou no teu pé, aí Deus iria usar alguém para pisar no pé do ímpio que pisou no teu pé. Não, não é dessa forma. Você usou o termo lá na frente que o que está reservado para eles é um castigo. Ô, irmão, lá você está ensinando, é para você me perguntar, você está ensinando, com todo respeito. Não é tribulação. Sabatinado sou eu, você está ensinando. Hein? Você disse que Paulo disse que se for justo, não é isso, ele está afirmando, ó, vou ler o texto, ó. Se de fato é justo, ele não está dizendo se de fato for justo, de fato é justo diante de Deus, que pague com tribulação os que vos atribulam. Deus vai dar a tribulação aos que nos atribulam, não a nós. Não existe tribulação para nós. Ai. Ô Wesley, não pode refutar não, é só fazer pergunta mesmo. Não, refutar você pode, irmão. Você está tentando ensinar, inclusive botou palavras que não tinha no texto. Minha função aqui é tirar aquilo que você está colocando que não existe, só isso. Ah, tá certo. Tá certo, muito bem, já o Carlos já... Ô Carlos, do nada. Eu vou te dar um conselho, o pessoal até mandou mensagem aqui, não abre a câmera não, cara. Tô brincando. Eu vou mostrar a palavra apostasia no próprio texto. Esse pessoal tem inveja, cara, de mim, não sei porquê. Só porque eu sou bonito? Ah, então lá... Você é bonito? Quem acredita que ele é bonito?
Ah, Tá melhorou. vendo não? Esse Nossa, Brad cara. Pitt aí. Melhorou Ele pegou agora. uma foto de quando ele tinha 16 anos de idade e colocou. Tá vendo? Oxi, vocês estão tudo com inveja, cara. Eu sou novo, ó, cara, garotão aqui. Cara, você me lembra de um personagem de um filme, meu Carlos, mas deixa pra lá. Wesley, eu vou mostrar a palavra Beleza. partida aqui O no Cássio texto. apertei o Cássio 2 vezes, refutei o Cássio 2 vezes e ele não aceitou. Beleza. É assim mesmo, irmão. Esse é o sonho de todo mundo. Continua sonhando, irmão. Isso aí. Deixa eu subir o Michel, que o Michel tá se esgoelando aqui pra Deixa eu subir. mostrar a palavra partida aqui como apostasia no grego. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Tá aqui a palavra apostasia, aqui ó, no grego, ó, apostasia, ó. Vou transliterar ela aqui, ó. Apostasia vem de istemi, que significa sair, partir. Derivado de apó, longe de. Istemi, ficar de pé, propriamente partida. Ó, partida. Ó, uma saída. Aqui, ó, agora, ó. Deixa eu ver se... os outros aqui vai ter textos correlacionados só. Obrigado. Ok, vamos subir aqui agora o Michel que... Ô Wesley, eu não vou poder abrir a câmera, rapaz. Eu tô com o lábio inchado. Tranquilo. Aqui que eu tenho alergia à pimenta aqui. Meus lábios estão parecendo o lábio daqueles desenhos animados. Fica até. Aí eu ia pagar a veste aqui. Não vamos fazer isso. O Cássio é meu amigo. Não abre a Não câmera vai não, deixar senão você. não vai aí. Mas a pergunta pro Cássio, ô Wesley, pode já fazer, né? A pergunta? Pode. Ô Wesley, você não tá respondendo as perguntas lá, rapaz. Não dá pra marcar o podplay. Aí a gente fica sem saber se você tá vendo ou não. Como assim? Não Lá na entendi. rolagem. Eu tô vendo a rolagem sim. Por exemplo, eu não Eu consigo. aqui não tô respondendo a rolagem, eu tô só Mas respondendo. eu não consigo, tipo, falar com você, tipo, marcar você lá. Sei lá, não sei porquê. Mas vamos lá. A paz do Senhor a todos, paz do Senhor Cássio. Wesley, isso é verdade. Espera um pouquinho. Eu também, quando você tá, eu tento marcar o seu arroba e não consigo. Mas às vezes é por causa do nome que você usa, algumas coisas que usa e se impede, tá? Igual ali o Podplay. Tem gente que gosta de usar aquele nome com os quadradinhos, aquilo não deixa comentar no arroba da pessoa. Então, por exemplo, se eu quiser marcar você, Wesley, e colocar assim, ô Wesley, vem aí pra chamar a atenção, pra dar aquela piscada, não vai. Aí beleza. Mas assim, você diz assim, A pergunta... marcar na rolagem aqui? Ou... Aqui tem hora que marcar não você dá. na rolagem, não dá pra marcar, Não pra dá. tipo assim, pra me chamar a atenção de você que eu comentei, pra que você veja, não dá, eu fico lá. É porque então eu não sei, eu tenho que ver É por depois. causa do nome que você usa, o Podplay. Às vezes, dependendo do tipo do nome que você usa, não é o nome Podplay, é a forma que você usa o nome. Impede, isso já aconteceu com a Lei, já aconteceu até com o Michel uma vez, quando ele mudou para os quadradinhos. Atrapalha, sim. Certo. Faça a pergunta. Ah lá, marcou. O Então, menino... mas não é todos, não é todos. Alguns não dá. Eu não consigo, eu vou fazer a pergunta pro Cássio. Cássio, eu sei a sua posição, que você é pré. A pergunta é, são dois textos, ô Wesley, que nem o pré, nem o pós responde. Esse é porque eu sou mid. Nenhum nem outro responde. Então veja bem, pro Cássio ele vai tentar responder aí. Em Apocalipse 7, que faz parte do sexto selo, o versículo 9, diz assim: depois dessas coisas, vi uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão. A gente vê que é um povo que vai arrebatado para o céu, né? A primeira pergunta é, isso aqui não seria o arrebatamento, Cássio? E a segunda está lá em Apocalipse 12, o versículo 10 e 11, onde diz também que aqueles foram salvos e foram arrebatados para o trono de Deus. A pergunta é, esses textos aí falam de arrebatamento
ou só estão aí só de enfeite? Porque se a gente vê as pessoas diante do trono, e o texto de Apocalipse 7, 9 é bem claro, e Apocalipse 12, o versículo 10 e 11. São dois textos que falam de arrebatamento. Eu me despeço aqui, Wesley. Obrigado pela oportunidade. Obrigado ao Cássio. Pode descer. Então, Wesley, os textos que o Michel acabou de citar, não cita arrebatamento. O único que vai citar a palavra arrebatamento é de Apocalipse 12, que nós vamos chegar lá. Ele pega Apocalipse 7 e fala que depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas que estavam diante do trono. Ele está dizendo que isso aqui é um arrebatamento. Onde é que está dizendo aqui que eles foram arrebatados? Não está dizendo. Aí ele pega o versículo 14, que diz assim: eu disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Ele está dizendo que aqui é o arrebatamento. Não está dizendo. Está dizendo que estão morrendo, estão indo para diante do trono de Deus. Isso vai aparecer no Apocalipse 15, vai aparecer no Apocalipse 6. Inclusive, eles vão ressuscitar lá no final. Então, aqui não tem a palavra arrebatamento, não tem Cristo vindo nas nuvens, não tem mortos ressuscitando, não tem pessoas sendo transformadas. A própria epígrafe diz a visão dos mártires na glória, e não é arrebatamento. Inclusive, olha o que diz no 7. No 7 diz, não faça nenhum dano, no capítulo 7, versículo 1, não faça nenhum dano até que sejam selados 144 mil. Aí depois, ou seja, ninguém estava morrendo naquele instante. Não faça nenhum dano. Pare tudo, pare todas as catástrofes, todos os acontecimentos, até que eu cele os 144 mil. Depois que passou esse período, morreu uma multidão imensa. Depois disso, depois dessas coisas, olhei e vi uma multidão incontável. Ou seja, tinha falado para não matar ninguém. Agora que passou o período, morre um montão, porque passou aquele período que Deus falou, não faça nenhum mal a nada, nem o mar a nada, até eu selar os 144 mil. Depois que selou, uma multidão imensa que não tinha como contar, de todas as tribos, línguas, raças e nações. Quem são esses? Esses são os que vieram da grande tribulação e que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqui não tem arrebatamento, não está falando de arrebatamento. Quando vai para o Apocalipse 12, que ele também citou, ele pega esse versículo aqui, e deu a luz, o versículo 12, versículo 5, e deu a luz a um filho varão, que regerá as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ele fala que esse arrebatado aqui é a igreja fiel, que esse menino varão é a igreja fiel. Em lugar nenhum da Bíblia a igreja é chamada de varão, de homem. Aqui está falando do próprio Cristo, né? Que ele foi levado para junto de Deus no seu trono e regerá as nações com vara de ferro. Porque tem um texto dizendo que nós também regeremos as nações com vara de ferro, porém, junto de Cristo, eles associam dizendo que este arrebatamento, que diz aqui que ele foi arrebatado, a palavra é harpazon, ou seja, ele foi levado, reivindicado para estar junto de Deus. Cristo também não subiu, não foi arrebatado? Da mesma forma que vocês viram ele subindo, ele descerá. Aquilo ali é um arrebatamento. Subindo, tá falando do próprio Cristo, mas segundo a visão mid moderna, isso é um mid moderno. Aqui está falando da igreja. E não tem nem como associar isso aqui à igreja. Ok, já temos aí praticamente 2 horas de live, ok? Vamos subir o último aqui, né? Isso, tá bom, senão a garganta vai embora. Exatamente, vamos ver aqui. Preguei ontem. E hoje eu vou ter que fazer umas lives com os amigos aí ainda, mais tarde. Você prega? Você não tem cara que prega? Eu dou estudo, eu prego. Você tem martelo? Essas coisas? Eu tenho martelo, serrote, talhadeira, marreta, motosserra, tem tudo. Muito bem. Deixa eu ver aqui quem quer subir. O Carlos vai querer subir de novo, hein? De novo, Carlos? Meu Deus do céu. O sonho do Carlos é me refutar, cara. Você sabe que o Carlos é aluno do Jeremias, né? Seu parceiro. Eu sei, mas o Jeremias é pré. Ele tem esse desavença aí entre os dois. Igual a gramática, Eu respeito muito aqui os professores de português, o Alê, o Jeremias, os professores de hebraico como o André, o professor de grego que é o William,
tinha um outro, esqueci o nome do outro aí, sumiu. Só que eles às vezes querem resolver problemas bíblicos com gramática. Gramática não resolve Bíblia. Não resolve Bíblia em alguns assuntos, não resolve. A gramática, ela atropela, ela assassina o texto. Bora lá, como diz o Enio aqui. Subir mais um. Vamos lá. Enio é bom por quando você está com má digestão, gastrite. Sal de fruta é Enio, né? É sal de fruta. Tem que cobrar os direitos autorais, né? Tem que cobrar os direitos autorais. Tem que cobrar. Deixa eu posicionar minha câmera aqui. Calma aí. Agora deu. Ele parece com Jeremias, né? É a mesma coisa que viu o Jeremias. Parente de Jeremias? Parece, professor Jeremias. Jeremias tá marombado, né? Que ele fica malhando lá, comendo batata doce e comendo gema de ovo para ficar forte. Então, eu não sou assim na academia firme que nem o Jeremias, não, mas todo dia, 6 horas da manhã, eu estou lá fazendo meu exercício. Isso é bom. Corpo, alma e mente. Paz do Senhor, irmão Cássio, graça e paz, Wesley, para todos da rolagem. Deixa eu fazer uma pergunta para o Cássio aí, como ele já deu as instruções aí, que dá estudo e tudo mais. Deixa eu perguntar para você, Cássio, você crê que nós, os salvos, que nós temos que ter a certeza, retificar esse direito aí que Jesus nos deu lá na cruz do Calvário, pela morte dele, a salvação, a vida eterna. Nós, os salvos, vamos morar onde? Top essa pergunta. Pode deixar ele aí, que ele é o último, né? Nós vamos morar aqui na terra, na Nova Jerusalém. Ninguém vai morar no céu. Perfeito. Porque eu vejo uns irmãos falar aí que nós vamos morar no céu, no céu, no céu. E eu gosto de usar muito aquela Ezequiel 37, a partir do 21. Nos dá ali até quem vai governar, quem vai ser o governo, quem vai ser o rei, entendeu? Então, no meu entendimento também é esse aí. E creio que nós não devemos ter dúvida disso, porque se vai ter novos céus e nova terra, quem quer morar no céu, para quem vai ficar a terra? Eu questiono isso aí. A Bíblia diz que Deus deu a terra de morada aos homens, né? Na verdade, o céu é onde Deus estiver. A Bíblia diz que os céus vão descer para cá, Nova Jerusalém. Então o céu vai ser aqui. Aqui vai ser o céu. Eu não sei se você crê na mortalidade ou na imortalidade da alma. Porque quando a pessoa fala que vai para o céu, hoje, eu sou imortalista, né? Eu não creio na mortalidade da alma. Então eu creio que todos os salvos que morrem em Cristo vão para o paraíso, que é no terceiro céu. Por isso que a gente fala, fulano foi para o céu. Mas não significa que ele vai ficar lá, entendeu? Então, eu não sei se é dessa forma que você crê. A Bíblia diz que essa Jerusalém celestial, um dia ela vai descer e vai estar entre nós. Então, a nossa morada não é o céu. Apesar que se a Nova Jerusalém estiver aqui e aqui se tornar a morada de Deus, é uma fundição de céus e terra, né? Vai ser uma mesma grei e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas é aqui na terra, uma terra renovada, e estaremos aqui para sempre com o Senhor. É assim, cara, que os planos de Deus jamais serão frustrados, entendeu? Nunca foi. A ordenança dele foi para encher e multiplicar a terra. Então, a terra, encher e multiplicar a terra. Após a queda do homem, a desobediência do homem, que entrou o pecado, aí o homem caiu começou a decair. Então veio Cristo para salvar, e os planos de Deus, eu creio que ele vai continuar o mesmo, vai cumprir a boa, perfeita e agradável vontade dele aqui na terra com os homens, entendeu? Certo que Cristo deixou bem claro que não se casa nem se dá em casamento, não está estabelecido o número deles e pronto. Eu creio que nós vamos viver aqui uma terra perfeitamente em paz, uma tranquilidade total, e Jerusalém sendo a capital mundial, o restante vai lá na acessibilidade. Sem governos humanos que são falhos e corruptos. Perfeito. O Wesley aqui no Brasil, pegando um aviãozinho dele, vamos lá em Jerusalém. É isso aí. Bora lá. Muito bem, gente. Ó,
Para você ainda que não é inscrito no canal do YouTube, tá aí, já chegamos aos 1.000 e pouco, já tá chegando a 1.100 quase, 1.070 pessoas aí, tá? Eu acabei de postar um vídeo, já tá chegando aos seus 300 visualizações. Mas eu acho que eu não te sigo lá ainda no Vermelhinho, tem que ir lá, eu quase não uso o Vermelhinho. Eu compartilhei para você o teu vídeo, cara, que você Vi, aí eu entro ali, olho ali e não vou lá. Que tem um link, né? Eu entrei no link aquele dia, mas eu tenho que passar a te seguir lá, né? Certo. É isso aí então, pessoal. Valeu, Enio. Valeu, Cássio. Obrigado mais uma vez, Welles, pela oportunidade. Cássio, obrigado. Um abraço a todos. Valeu. Todos da rolagem. Um abraço. Ô, Enio, só para me tirar uma dúvida. Fala assim, sintática. Sintática? É o professor Jeremias, cara. Rapaz, Mas tô falando não sou sintético, não. Muito bem, gente. Valeu. Até a próxima. Excuse. Obrigado. Um abraço para todos aí. Uma boa noite.